Seja livre, seja curado. A cura e a fé, ela tem a mesma palavra, sozo. Por isso que Jesus curava os enfermos e dizia: vai, a tua fé te salvou. Porque cura e salvação, ela tem a mesma tradução, sozo. É a mesma palavra. Amém? Senta aí um pouquinho. Não desligue. Não desligue os aparelhos do sobrenatural. Não desligue os gatilhos que ativam o sobrenatural na sua vida. Seja intencional mesmo. É isso, seja intencional. Amém. Seja intencional mesmo. Quando você estiver ministrando, quando você estiver cantando, quando você estiver falando, seja intencional. Quando você vê algum doente, peça: posso orar por você, sem alarido, sem tocar trombeta, amém? Sem exibição, mas peça: posso orar por você. Sempre seja intencional, porque Deus faz. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que noite gloriosa. Aleluia. Que noite gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. E foi tão interessante, porque enquanto o pastor Clava orava pelas crianças, ele até falou, tocou no assunto da água. A água da nossa cidade está com problema, está muito suja. E o Senhor falou, enquanto ele falava: a água de fora está suja, mas tem uma água que corre de um rio de água viva, que vai lavar esta nação, vai lavar a nossa cidade, vai lavar o nosso estado, vai lavar o nosso país. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo, irmãos. Ninguém pode parar, é o Senhor quem está fazendo, né? Chega de lockdown. Ninguém consegue mais parar o que Deus está fazendo. Chega de obstáculos. Nada serve mais de desculpa, irmãos. A máscara não é uma desculpa. O distanciamento não é uma desculpa. O ficar em casa não é uma desculpa. A gente pode ser intencional no ambiente que nós estamos, no ambiente que Deus nos colocou. Louvado seja Deus. Nós estamos falando de um assunto. Eu me arrependo, Senhor. Eu não sei se hoje eu vou conseguir ficar dentro, mas eu procuro. Eu procuro ficar dentro do assunto. É que hoje o negócio aqui está diferente. Amém? Hoje vocês estão animados, né? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. Deixe sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 6. Estou tentando pregar essa mensagem aqui faz um mês. 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Irmão, você já viu que a gente está vivendo um tempo assim de cura? Mas de cura da nossa alma. Você já viu isso? Quem tá percebendo isso? Irmão, tem uma cura dentro de casa assim tão gostosa. Você está vivendo isso, irmão? Porque essa pandemia, né? Embora eu vou ser franco para você, eu sei que tem pessoas que morreram, pessoas que perderam seus entes queridos. Está aí, é uma realidade, mas eu particularmente não acredito em tudo que é dito. Não acredito em todos os números, não acredito em todas as formas de prevenção. Não acredito, é um direito meu, né? Não acredito. Tem uma forma de acreditar, me cuido, ok, uso máscara, passo álcool, tomo banho, estou tomando mais banho, mas eu acredito que, como disse o Reuel aqui, tem algumas coisas que acontecem em nosso meio que a gente precisa acionar o gatilho da fé. E a fé, ela sempre opera pelo amor. E nós não podemos entrar num cenário de medo e insegurança. Nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Esses dias eu vi alguém falar uma besteira muito grande. E alguém, assim, do nosso meio, pastor, que disse: pastor fulano de tal pegou Covid e morreu. Você ouviu que o pastor morreu? Eu digo: vi. Pastor, isso é juízo, né? Eu digo: meu irmão, se a morte e a vida, ela pertence ao Senhor, Deus tem prazer na morte dos seus santos, irmãos. Você acha que o diabo quer matar você? Claro que não, porque crente morto é crente vitorioso, meu irmão. O diabo quer cansar você, ele quer apavorar você, ele quer deixar você atribulado.
Porque crente atribulado murmura. Crente atribulado, ele se levanta contra Deus. Ele não entende o processo, ele começa a murmurar e a praguejar. E ele vai destruindo com a sua própria boca. Então, não pense que o diabo quer matar você não, querido. O diabo, assim, as pessoas que servem a Deus, as pessoas que servem ao diabo, pastor, mas quem serve o diabo? Quem não serve a Deus, irmão. Sutilmente, é que nem quem dizima. Dizia, eu não dizimo. Então, todo mundo dizima, ou para Deus ou para o diabo. Isso é uma lei espiritual. Mesmo que eu não tire do bolso, bote no envelope, dê na obra, mas eu estou dando. Para alguém eu estou dando, você pode ter certeza que você está dando. E servir é a mesma coisa, não existe meio termo na obra de Deus. Ou eu sou uma bênção ou eu sou uma maldição. Não existe meia bênção ou meia maldição. Não existe um caminho alternativo, ou eu sirvo a Deus ou eu estou servindo o diabo. Por quê? Porque se eu estou deixando de servir a Deus, certamente as minhas atitudes, elas não condizem com os princípios elementares da fé em Deus. Então essa pessoa falou isso, eu digo, meu irmão, não é juízo não. Se cada crente que morre, Deus está trazendo juízo, então peraí. Deus tem prazer na morte dos seus santos, diz o Salmo 116, verso, está na Bíblia. Deus tem prazer. Então eu não posso dizer porque a pessoa morreu é juízo de Deus. Não, querido. A morte não é o fim, querido. Amém? Você crê nisso? Então por que você tem medo dela? Porque ela assusta. Porque você entende a morte como uma interrupção, que ela interrompe o seu projeto, o seu processo, a sua agenda. Não. Você está na agenda de Deus, querido. Amém? Quem está vivo, Jesus disse, nunca morrerá. Quem está vivo nunca morrerá. Aleluia. Porque a nossa vida aqui, ela é medida pelo prazer e por aquilo que a gente tem. E quando a gente não vive isso, a gente acha que acabou a minha vida, acabou, pronto, acabou tudo agora. Puxa, tão novo, né? Mas quem vai viver a eternidade não tem idade cronológica, irmão. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos mudar a nossa crença. Mudando a nossa crença, nós vamos mudar o nosso pensamento. Mudando o nosso pensamento, nós vamos mudar o nosso vocabulário. Mudando o nosso vocabulário, nós vamos mudar o mundo. Porque tudo que foi construído se constrói pela palavra. Pela palavra é construído e pela palavra é destruído. A morte e a vida estão no poder da língua. Come do seu fruto aquele que bem a utiliza. Provérbios fala isso, come do seu fruto aquele que bem a utiliza. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, querido, não deixe o diabo te apavorar, te atormentar, te atribular. Amém? Amém? Você está aqui? Então, mude a sua crença. Mudando a sua crença, mude o seu pensamento. Mudando o seu pensamento, mude o seu vocabulário. Às vezes você está querendo que mude tudo ao seu redor, mas você não libera uma palavra de bênção sobre essas coisas. Você está sempre praguejando e depois de noite vai orar, Deus abençoa a minha vida. Como é que Deus vai abençoar se você diz que a tua vida é um inferno? Você passa o dia dizendo, essa vida é um inferno. Aí de noite, Deus, obrigado, abençoa a minha vida. Ele diz, perfeito, você tem que decidir. Você quer a minha bênção ou quer a bênção de Satanás? Esse marido é o inferno. Tem mulher que traz a foto do marido aqui na igreja para orar. Chega aqui, ela diz, Deus, abençoa este homem que eu amo e tal. Chega em casa, ela bota o marido no inferno. Você tem que decidir onde você quer ser o marido, a sua esposa. Então, construa a palavra, construa ao seu redor com palavras vivas, irmãos. Libere palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Amém. Amém. E no tempo de cura, irmão, não adianta. Nenhuma bajulação vai curar uma consciência má. Não adianta você ficar bajulando a pessoa para ela ser transformada. Não. Pessoas, para serem transformadas, elas precisam ser confrontadas. Infelizmente. Como nenhuma calúnia pode ferir uma boa consciência, nenhuma bajulação também pode abençoar uma má consciência. Amém, querido? Amém? Agora, quando a gente fala de confronto, a gente já pensa assim, é pegar duas espadas e arrancar a cabeça fora. Não.
Se você não está disposto a amar, não confronte. Você não tem autoridade. Nós só temos autoridade para confrontar aquilo que amamos. Por isso que Jesus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E Ele pode confrontar o mundo, porque Deus ama a sua criação. Ele ama o que Ele fez. A fé que nós precisamos para mudar algumas coisas, ela está afirmada no amor que nós recebemos do Senhor na cruz. Amém? Ah, mas a palavra é terrível. Querido, Deus nunca fere a não ser por amor. Nunca. Deus nunca vai ferir você se não for por amor. Deus só fere por amor. Só por amor. E também Deus nunca vai tirar nada de você se não for para dar melhor. Se não for para dar mais, se não for, Deus me tirou, não, peraí. Tem coisa que Deus tira, tem coisa que a gente perde. Quando eu disse para ficar quieto, pode dar glória a Deus, tá, irmão? Glória a Deus, aleluia. É eu mesmo, Senhor. Né? Que a gente sempre diz, fala a Deus, mas fala para o outro, né? Para mim. Irmão, quando você ama Deus, até mesmo nas condenações de Deus você acha consolo. Até mesmo no castigo de Deus você acha consolo. Até mesmo no tratar de Deus você acha consolo, porque você ama a Deus. E quer saber? Deus sempre vai nos separar daquilo que nos separa dEle. Então, se Deus está te separando de alguma coisa, fica tranquilo. Eu falei de alguma coisa. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, eu acredito, lendo as Escrituras, eu acredito que Jesus, assim, estudando as Escrituras, eu me deparo com 3 verdades assim que eu tomo para a minha vida. Outra coisa que a gente precisa aprender, a gente diz assim, eu tenho uma verdade. Eu tenho uma verdade. Você não tem uma verdade, é a verdade que tem você. Porque se você achar que você tem uma verdade, o Fernando pode dizer para mim, dizer assim, não pastor, mas eu também tenho uma verdade. E aí nós já relativizamos a verdade, ele tem a dele, eu tenho a minha. Então eu não tenho verdade, nem eu nem você, a verdade que tem você, não é você que tem ela. Porque se eu achar que eu tenho ela, eu posso usar ela para discutir com outras verdades. E a verdade de Deus não quer discutir com nenhuma. Ela é absoluta. Amém? A verdade de Deus não é para ficar discutindo na internet, não é para ficar brigando. Amém? Em tribunais. A verdade de Deus, ela tem você ou ela não tem você. Então, por isso que quando você descobre essa verdade, ela te liberta. Ela liberta de quem? Ela liberta você de você mesmo, dos seus argumentos, das suas ideias. Então deixa a verdade ter você. Mas como? Solta tudo. Solta todas as verdades que você acha que está absoluta na sua vida. Porque o que eu faço agora tu não entendes, mas tu vai entender depois. Tem coisa que Deus está fazendo agora que para você é verdade absoluta. E à medida que você vai andando, você vai descobrindo. Porque a vida com Deus é uma vida de descoberta. Por isso eu não estou aqui para inventar, eu estou aqui para descobrir. Amém, irmãos? As coisas reveladas pertencem a mim, as não reveladas pertencem ao Senhor. Mas Ele não escondeu nada de mim, Ele escondeu para mim, para um tempo certo. E se eu ficar com Deus, no tempo certo, eu vou descobrindo as coisas. Por isso que o salmista diz, o Paulo dizia, quando eu era menino, eu pensava como menino. E quer saber, irmãos, existe uma grande conspiração da sociedade para infantilizar a geração. Uma grande conspiração da sociedade para infantilizar uma geração. A gente, eu não sei, a gente quando era menino, não é? A gente era responsável mais cedo. Eu quando era menino, eu comprei a minha primeira bicicleta trabalhando. Menino, eu tinha 9 anos, 10 anos. Eu trabalhei para comprar minha bicicleta. E meus pais não foram presos por botar eu no trabalho escravo. Quando eu era menino, eu tinha caderneta de poupança APESC. Quem já teve a APESC? Depois passou para a Bamerindos. A vida passa, a vida voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. Não continuou porque quebrou.
Aleluia. A gente era menino, a gente era responsável. Parece que hoje as crianças não crescem, irmão. E sabe por que essa conspiração da sociedade para não deixar as crianças crescerem? Porque crianças são vítimas de Faraó. É mais fácil matar criança. É mais fácil destruir a criança. Não, querido. Ensine sobre princípios para os seus filhos. Ensine seus meninos. Coisas que quando eles estiverem adolescentes eles vão aprender. Ensine seus filhos a honrar pessoas, a cumprir compromissos, ao sim ser sim e o não ser não. Porque se eles manipulam você hoje, certamente eles vão manipular o patrão, vão manipular o cônjuge, vão manipular o resto da vida. Então há uma grande conspiração da sociedade para que as crianças não cresçam. O que isso tem a ver com 2 Reis, capítulo 6? Eu sei lá, eu só estou falando. Ué, eu sei o que eu estou falando. Então, Jesus, ele prometeu aos seus discípulos pelo menos 3 coisas. E eu quero usar esse texto aqui para falar disso. Que eles seriam totalmente corajosos. Porque você percebe, Pedro negou Jesus, Tomé era incrédulo, não é? João queria mandar fogo em Samaria, era difícil a turminha de Jesus, até que o Espírito Santo chegou. Quando o Espírito Santo chegou e encheu todos, Pedro, irmão, morreu de cabeça para baixo, porque ele se recusou a ser morto como Jesus na cruz, crucificado. Ele disse, não me crucifica, mas me põe de cabeça para baixo, porque nem morrer, eu quero morrer igual ao meu Senhor. Pronto, acabou a incredulidade. Quando o Espírito veio, acabou a incredulidade. Sabe qual era a frase preferida dos discípulos? Está lá em Hebreus. Nenhum deles tinha sua vida por preciosa. Nenhum deles tinha a sua vida por preciosa. Nenhum deles. Nenhum deles. Até João em Apocalipse, né? Chegou ali João, os apóstolos já tinham morrido. O João certamente foi o último apóstolo a morrer. Morreu de morte matada? Não, morreu de morte morrida. Todo mundo morreu de morte matada, mas João não, morreu, tentava matar João e simplesmente não morria. Tem gente que é ruim até de morrer, irmão. João não morreu, porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Eu acredito que foi porque ele foi o único discípulo que foi assistir à crucificação. Tem as suas, quem participa da cruz tem os seus benefícios. Quem vê a crucificação de perto, quem tem uma revelação da cruz, Deus pode mostrar o Apocalipse para ele, porque Deus mostrou o futuro para quem teve uma revelação da cruz. Deus não mostrou o futuro para outro. Tem coisas que João escreveu que nem aconteceu ainda, e vai demorar um pouquinho ainda para acontecer. Por quê? Porque ele foi na cruz, ele viu a crucificação. Então você quer saber o futuro? Não vai na cartomante. Quer conhecer o futuro? Quer conhecer o futuro? Não vai em profeta de vinho. Quer conhecer o futuro? Tem gente que para na minha frente e diz, pastor, eu sei que você tem uma palavra para mim, libera aí. Eu digo, vai orar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Não bote esse peso sobre mim, não. Vai orar, infeliz. Aleluia. Você quer ter uma revelação do Apocalipse? Por que Apocalipse é complicado? Por que você lê e você diz, eu não entendo? Por que você não entendeu o amor da cruz ainda? O dia que você entendeu o amor da cruz, as letras de Apocalipse, elas começam a saltar dentro do seu espírito. E você fica docinho para falar de Apocalipse. Sabe por quê? Porque quando você abrir o livro, você nunca mais vai ter medo do que está por vir. Porque a Bíblia, embora diga que o dia é terrível e glorioso, é terrível para quem está sentado aproveitando a sua vida, zombando dos crentes, sentado desfrutando dos prazeres que a vida momentânea dá.
e esqueceu Jesus de vista. Então para essas pessoas vai ser terrível, mas a Bíblia diz, terrível e glorioso. Vai ser glorioso para quem está esperando, amém? Para quem está renunciando, para quem está abrindo mão. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus para mim não vai vir como ladrão não. Ele vem como ladrão para quem não estiver esperando, mas para quem está esperando ele vem como noivo. Eu vou casar com ele, rapaz, eu estou esperando ele, é o meu noivo. Estou me arrumando para ele, vestido linho fino, atos de justiça, sofrendo a pena, não buscando direito, dando a outra face, caminhando a segunda milha. Quer a capa? Leva a túnica também. Alguém está me entendendo aqui, gente? O tipo de vida que você precisa viver para os próximos dias. A Bíblia diz que a mulher virtuosa de Apocalipse, ela não teme quando chega o inverno, porque ela está vestida de escarlate. Ou seja, a estação muda, Fernanda. Ela diz, pode vir o frio, estou nem aí, já estou preparada para ele. Não deixe para se preparar na última semana, na última hora. Tudo que você faz sem preparo, a não ser que seja uma revelação, vá preparado, irmão. Prepara, chega antes, organiza, prepara tudo. Deixa a espada afiada, deixa a roupa pronta. Porque o noivo está chegando. Ele não vai vir como ladrão, não. Ele vem como ladrão para quem está acostumado a fazer tudo relaxadamente, tudo em cima da hora. Até a janela que o Fernando falou que fecha toda ela, é isso mesmo. Tem que ficar pronto mesmo, ficar pronto, ficar ativo, vê se está tudo certo, vê se não tem nenhum vazamento no seu cristianismo. Dá uma olhada, vê se você está sendo fiel mesmo. Vê se você não está sendo fiel só pelos seus interesses. Não, pastor, mas eu sou salvo pela graça. Graça eu também sou, irmão. Pela graça eu sou calvinista até o tutano. Mas pelo reino, eu estou preparando. Não é porque ele me salvou, eu vou tratar isso relaxadamente. Soterologicamente falando, viu? Soterologicamente falando de salvação, eu também acredito na graça e acabou. Eu sou salvo e pronto, acabou. O diabo pode fazer o que ele quiser, eu sou salvo. Mas no reino não. Não é porque eu recebi algo de graça que foi pago um alto preço. Sei que foi pago um alto preço. Lembra da música? Para que contigo eu fosse um meu irmão. Não vou cantar não vou. Hoje eu vou só pregar, irmão. Não vou cantar não. Até porque eu comecei no tom errado. Tá certo. E se eu vou cantar, eu não volto mais. Aleluia, como é bom ser livre, cara. Como é bom ser livre em Jesus. Como é bom não dever nada para o diabo. Como é bom. Oh, aleluia. Então entenda isso, salvação é uma coisa. Agora você ganhou algo de graça. Chegou na sua casa, bateu na sua porta e você aceitou. Você aceitou o convite, você entrou. Agora não viva uma vida relaxadamente. Sou salvo, depois Jesus vai dar vitória. Não, prepara o vestido, prepara o enxoval. Aleluia. Se prepare para a núpcia. Se prepare, se guarde para esse dia, cara. Se guarde para esse dia. Para você que não é um ladrão, não vai vir como ladrão, porque ele não vai tirar nada de você. Para você que vai vir como noivo, aí vem o noivo. E quem é você, Luiz? Eu sou só aquele cara da trombeta que fica gritando, aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Não, mas eu tenho lâmpada. Não, é azeite. Não é lâmpada, é azeite. Lâmpada está linda, sua lâmpada é linda. Meu Deus, você está bem de vida, você está próspero, sua casa, sua família, está tudo certo com você, seu ministério, a lâmpada está brilhosa. E o que tem dentro? O que é que tem dentro da sua lâmpada? É azeite. E se você perceber que não tem, não sai para comprar. Esse azeite não é negociável. Você tem que produzir ele com a sua vida. Esse azeite você produz com a sua vida de integridade.
na sua família. É possível, irmão, é possível ou não é possível, gente? É possível ou não é possível? Se nós não tivéssemos um modelo, talvez a gente não seria possível cumprir. Mas nós temos um modelo de alguém que se esvaziou a si mesmo, que tomou a forma de um servo, que foi obediente até a morte. Nós temos um modelo. Pastor Luiz pode ser uma referência para você na pregação, a outra pastora, o outro pastor, pode ser, para mim eles são uma referência. Ok, mas o modelo é um só. Ele não vai decepcionar. Estou decepcionado com a igreja, vou para o bailão. Decepcionei com o pastor, vou para o bailão. Eu estou desviado, sabe por quê? Por causa da igreja. Não, você está desviado porque você não presta. Você está desviado porque você não teve consciência de amor por Jesus. Você não entendeu que Ele era a sua prioridade. Não transfere culpa para ninguém, não. Você está desviado porque você não suportou a pressão. Você ficou no raso. Se eu não presto, você acha que você presta? Ninguém presta aqui não, gente. Nós estamos aqui porque Jesus nos chamou. E nós estamos aqui afiando a nossa espada no Evangelho, nas águas do Espírito, todos os dias. Mas eu já fui salvo, não é por obras. Eu não fui salvo por obras, eu fui salvo para as obras. Eu fui salvo e agora para as obras Ele me colocou. E uma das justificativas, não, uma das grandes impressões que eu dou de testemunho, um dos testemunhos que eu dou de ser salvo, é o desejo que eu tenho de salvar os outros. Porque se eu não tenho desejo de salvar ninguém, eu não fui salvo coisa nenhuma. Porque salvação não tem a ver com você, tem a ver com o corpo de Cristo, com tudo que Jesus está fazendo no corpo. Aleluia. Então, essas três coisas que... Fica aí, 2 Reis 6, não esqueci não. Jesus prometeu aos seus discípulos pelo menos 3 coisas que eu tenho visto. A primeira é que eles seriam totalmente corajosos. Eles iam fazer coisas que... Depois que o Espírito veio, meu irmão, eles fizeram coisa. Eles faziam celebração por ter apanhado. É o culto da celebração para contar e chicotada. Eles contavam, quanto você tem? 30, eu ganhei 40. Ganhei de você. Eles faziam reuniões para contar as marcas. Meu irmão, eles se tornaram totalmente corajosos depois do Espírito Santo. A segunda coisa que aconteceu com ele, Jesus prometeu que eles seriam abundantemente felizes. Como assim? Está lá aí. Ele prometeu lá, não prometeu lá em Mateus 5, as bem-aventuranças? Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados são os que choram. Ele está dizendo, feliz é Macários, feliz é o que chora, porque serão consolados. Macários, feliz é, ele diz, você vai ser feliz porque chora, porque ficou desempregado, porque é perseguido. Você vai ser feliz porque é misericordioso. Você vai ser, porque enquanto está todo mundo brigando, você apazigua, você é apaziguador, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado porque você tem fome e sede de justiça. Você vai ser cheio, você vai ser consolado, você vai ser abençoado. Você é abençoado, Jesus está dizendo que você é feliz. Então você vai ser corajoso, você vai ser feliz. Mas primeiro eu tenho que discernir qual é o meu padrão de felicidade. O que me traz felicidade? São coisas, então quer dizer que quando as coisas não tiverem, eu vou deixar de ser feliz. Quem define meu padrão de felicidade? Até porque felicidade não é um sentimento. Felicidade não está na alma, está no espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio são frutos do espírito, não da alma. Não são sentimentos. Não está no campo das emoções. Está no campo das convicções. Amém? Então eles seriam totalmente corajosos, eles seriam abundantemente felizes e eles estariam constantemente em problemas. Como assim? Porque você não consegue ser totalmente corajoso e abundantemente feliz se não viver
constantemente no meio de problema. Como é que você vai ser corajoso se você não tiver problema? Como você vai ser feliz se você não aprender a superar os problemas? Abra comigo 2 Reis, capítulo 6, vamos para frente. Por isso, a minha consciência precisa estar submissa à palavra de Deus. Eu vou repetir. Você não tem uma verdade. É a verdade que tem ou não tem você. Amém? Amém? Então eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, essa verdade me tem? Então eu não tenho um chamado, o Senhor está dizendo? Não, é o chamado que tem você. Quer dizer que quando eu digo Deus me deu uma missão, Ele não me deu? Não, Ele deu você para a missão dEle. Porque o dia que você achar que a missão é sua, você vai tentar manipular Deus para fazer do seu jeito e não do jeito dEle. E o jeito seu, dá para fazer sem amor, dá para fazer sem princípio. O meu jeito dá para fazer, agora o jeito dele não. Você não consegue mudar o princípio, nem mudar a movimentação. Por isso, batize a sua consciência no Espírito. Meu Deus, já é isso, é? Me dá 20 minutos e eu termino. Mentira! 2 Reis, capítulo 6. Você que está aqui pela primeira vez hoje, tá pensando, cara, que cara maluco. Isso é uma igreja, o sangue de Jesus tem poder. Está pensando assim, meu Deus, falta de reverência. O que é reverência para você, amado? É ler a Bíblia de pé? É fazer cara de crente santo? Reverência é você cumprir o que está escrito. É você viver para aquilo que Ele disse. Isso é reverência. Amém? Aleluia. 2 Reis capítulo 6 diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tornemos de lá cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires conosco, com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortavam madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Então clamou ele: ai, meu senhor, o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro do machado. Disse: levanta-o. E então o homem estendeu a mão e o tomou. Eu vou gastar pouco tempo nessa palavra mesmo, porque eu acho que o que eu já falei tem muito a ver com o que nós vamos aprender aqui. Como é um texto pequeno, e eu quero ser bem sucinto no que eu vou dizer para você nesse texto. Porque o culto não começa quando começa a palavra. O culto começa quando a gente diz: vamos ficar de pé e vamos abrir. O culto, quer dizer, a reunião começa. O culto não termina nunca. Sua vida é um culto. Sua vida é um altar. Sua vida prega ou desprega. Sua vida comunica ou desfoca. A sua vida faz isso. E você não faz isso só com palavras. Você faz isso com escolhas, com atitudes, com vontades que você pratica e que eu pratico. Quando eu falo você, estou falando para mim também, porque eu também faço parte de você. Esse você tem a ver comigo, eu também sou ser humano. Então as nossas escolhas definem os nossos destinos. As nossas escolhas definem aonde os nossos filhos vão estar amanhã, aonde a nossa casa vai estar amanhã. Todas as escolhas, elas vão afetar para sempre o seu destino, todas. Por isso que é muito importante a gente escolher pelo Senhor. Amém? Porque Ele não decepciona.
E a primeira coisa que eu identifiquei nesse texto é que eles tiveram um diagnóstico correto. Ou seja, eles identificaram que o lugar era pequeno. Aí eu pergunto para você, é pecado crescer? Não. É pecado querer ter mais? Não, claro que não. É pecado você dizer, você sonhar? Você diz, eu queria tanto comprar uma casa melhor, eu queria tanto sair do aluguel, eu queria tanto ter um carrinho melhor, quero mandar meus filhos para estudar nos Estados Unidos, no Canadá. É pecado? Não, o problema não está em querer, está no caminho que a gente pega para adquirir. O querer não é pecado, é o caminho que eu pego para adquirir. Eu vou repetir, o querer não é pecado, é o caminho que eu pego para adquirir. Porque Jesus deixou claro, Mateus capítulo 18, quando ele pega as crianças e bota no meio e diz, aquele que não se tornar como uma criança, ele não é digno de mim. Né? Se você quiser vir a mim, seja como essas crianças. Porque criança briga, já viu criança brigando? Já viu? O pau pega, irmão, na orelha do outro, morde e puxa o cabelo, 10 minutos depois estão brincando de novo. E já pega a bonequinha, quer brincar com a minha boneca? Quer? E fica tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Criança não guarda ofensa. É ou não é? Criança, o pai bate nela, ainda vem chorar no colo do pai. Agora, ser inocente é uma coisa, ser infantilizado é outra. Então, querer crescer não é pecado. Agora, tem um caminho para crescer. Jesus disse, quem quiser ser o maior, seja como aquele que serve. Então, o caminho para cima é para baixo. Pegou? O caminho para cima é para baixo. Se eu quero crescer, a minha atitude é de servir. Não, mas eu tô crescendo. Eu estou crescendo, Deus está me prosperando, rapaz, Deus está me enriquecendo. Você devia fazer uma reunião de oração na sua casa e saber por que Deus está te dando dinheiro. Porque tem um propósito. E se você não andar no propósito para aquele dinheiro que Deus te deu, é muito provável que você perca. Se Deus te deu fama, te deixou conhecido, você agora é alguém que todo mundo sabe quem você é. Você está nas mídias sociais, você está na rádio, na TV, as pessoas comentam a seu respeito. Tem um motivo. Porque não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Então, peraí, se Deus me deixou conhecido, Ele quer fazer alguma coisa com isso. Então, nada vai desviar você, irmão. O dinheiro não desvia, a fama não desvia, o sucesso não desvia, se você tiver uma causa para Ele. Se você não tem uma causa, se você não parar para ouvir a Deus e por que Deus está fazendo isso comigo, é muito provável que você perca tudo e pode perder até a causa de vista. É muito provável. Por quê? Porque não é pecado crescer. Você tem filho, quem tem filho? Você acorda de manhã para o seu filho e diz, cresça, cresça, cresça. Não, você só o alimenta, o nutre, o cuida, o protege. Por quê? Porque crescer é algo natural. A igreja precisa entender que ela não trabalha para o crescimento dela, ela trabalha para a nutrição dela. Porque quando a igreja trabalha para o crescimento dela, é muito provável que ela cresça descomunalmente, ou seja, ela cresce, mas ela não cresce em maturidade, ela cresce em números, em quantidade, mas ela não tem qualidade de vida, não tem palavra, não tem comunhão, não tem ajuda mútua, não tem disciplina, não tem discipulado, não tem pessoas. Então, se tem uma das coisas que eu preciso, e eu e você precisamos nos arrepender, é a forma que a gente faz a igreja crescer. A igreja não cresce, irmãos, só por eventos, só por festas, só por quando traz algum pregador famoso, ou alguma banda de música famosa. Não. A igreja cresce, crescer é algo natural, você tem que nutri-la, você tem que trabalhar no fundamento, você tem que dar condição para as pessoas crescerem. Amém? Amém? Então é pecado crescer? Não! O pecado é o caminho que a gente pega para adquirir esse crescimento. Nós não podemos andar fora dos princípios, tem um lugar para crescer. Paulo mesmo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu me comunicava como menino. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo.
ainda que ele seja senhor de tudo. O herdeiro não pode ser menino. Amém? O menino, ele pode herdar, mas ele não pode assumir a herança. Por isso que ele tem que ter tutores. Gálatas 4 diz isso. Ele precisa de tutor. Se você faltar e o seu filho for de menor, ele não pode assumir a herança até ele completar a idade de maior. Tem que ter um tutor sobre ele. Porque embora ele é o herdeiro, ele não pode assumir a herança. E quantos de nós já temos tudo que Deus já prometeu, mas não podemos assumir ainda? Por quê? Por que você acha que Satanás e a sua equipe chamada sistema, trabalha para infantilizar uma geração, para que ela não assuma o seu lugar, para que ela não assuma o seu propósito, para que ela não assuma a herança que Deus já deu. Não se dá herança para criança. Para criança se dá presente. E é por isso que as igrejas estão abarrotadas de gente atrás de presente, fazendo campanha para ganhar presente. Não, herança, porque com a herança vem a responsabilidade de aumentar aquilo. Com a herança vem a responsabilidade de multiplicar aquilo. Porque é isso que Deus falou para um homem. O primeiro homem que Deus criou, chamado Adão, ele disse: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus falou isso para um homem. Ele disse: eu tenho uma responsabilidade para você. Cresça, cresça, cresça. Cresceu, frutifica. Não, mas eu quero multiplicar. Não, você não pode multiplicar o que não está frutificado primeiro. Você não pode multiplicar as coisas da sua mão se você não multiplicou o amor do seu coração. As coisas têm que frutificar primeiro em você, para depois multiplicar nos outros. Você não pode prometer uma coisa que você não tem para dar. Por isso é muito comum a gente ver pessoas cobrando dos outros o que elas mesmas não fazem. Mateus 23 fala isso. Quando Jesus fala dos fariseus, ele diz assim: ouçam o que eles dizem, obedeçam a palavra deles, mas não vivam de acordo com a vida deles, porque eles falam, mas não fazem. E a Bíblia diz também em Atos capítulo 1, versículo 4, quando Lucas escreve a Teófilo, Lucas o médico está escrevendo a Teófilo o livro de Atos, prestando conta, porque Teófilo, segundo alguns estudos, era um dos mantenedores do ministério de Lucas. Lucas era médico, e naquela época médico não tinha consulta particular, meu irmão. O médico trabalhava, ele servia a comunidade, e muitos médicos não eram prósperos. E Teófilo era um homem que investiu no ministério de Lucas. E Lucas agora escreve Atos para prestar conta com ele do que ele tinha oferecido. Disse: olha, Teófilo, agora eu vou começar a descrever tudo que Jesus passou a fazer e ensinar. Fazer e ensinar, fazer e ensinar. Você não tem autoridade para ensinar o que você não faz. Pegou? Então é importante crescer ou não é, gente? É importante crescer, mas eu não posso cobrar um crescimento coletivo se eu não tenho um crescimento individual primeiro, um crescimento da minha vida. Eu preciso crescer e crescer primeiro por dentro. Eu preciso crescer em mim, queridos. Mensagem chata, né, pastor? A palavra de Deus, irmãos, ela confronta a mente para revelar o coração. Sempre. Sempre que você lê, você diz: meu Deus, que palavra. E Deus diz: é para você. Não é para você pregar, é para você primeiro. É você que tem que crescer primeiro. Então crescer não é pecado. Então a primeira coisa que eles fizeram aqui para mim foi corretíssima. Diagnóstico correto. Nós precisamos crescer, está muito pequeno o lugar. A segunda coisa que eles fizeram foi procurar a pessoa correta. Procurar o profeta Eliseu.
Porque eu não posso crescer e o meu crescimento comprometer aquilo que eu tenho que cumprir. Porque eu não vivo para crescer simplesmente, eu vivo para cumprir. Então a minha vida de cumprimento tem que ser maior do que a minha vida de rompimento. Pegou? Eu estou parecendo um coach hoje, não estou, gente? Mas não sou. Estou profetizando. A minha vida de crescimento, ela tem que ser maior do que a vida a minha vida de cumprimento, não é cumprimento. Ela precisa ser maior do que a vida de crescimento. Por quê? Porque eu não posso permitir que o meu crescimento corrompa aquilo que eu tenho que cumprir. Muitas vezes, por causa do crescimento, eu posso estar saindo do meu cumprimento. Por isso eles fizeram a coisa certa, eles foram num profético. A Bíblia é profética. Então tudo que você for fazer, até arrumar um emprego, consulte as Escrituras. Senhor, esse lugar é o Senhor quer, eu faço isso, eu vou para esse lugar, eu prego isso. Por quê? Porque tudo na Bíblia vai trazer diretiva. Ah, mas eu li e não entendi, então não faça. Porque Deus não deixa ninguém sem entendimento. Então eles procuraram um profeta. A Bíblia é profética, irmãos. Eu estou aqui para cumprir. Se você ler Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, por 8 vezes você vai ver a expressão. E ele disse isso para que se cumprisse o que fora dito. E ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Então Raquel chorou e foi para que se cumprisse o que fora dito. Então Herodes mandou matar as crianças para se cumprir o que fora dito. Sempre foi para cumprir. Jesus andou no cumprimento. Jesus disse: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus não veio começar nada, ele veio cumprir o que Deus havia falado para Abraão, para Moisés, para Davi. Ele veio cumprimento. Ele disse: vocês não me conhecem porque vocês não leram sobre mim. Se vocês lerem as Escrituras, a Torá fala a meu respeito. Jesus veio cumprir. Então, crescimento, eu preciso ter o diagnóstico certo. Já tenho o diagnóstico, o lugar é estreito, então chega de diagnóstico, irmão. Chega da gente falar na internet que a igreja está desviada, que o pastor está desviado, que o não sei o que está desviado. Se você já tem o diagnóstico, nós não precisamos de mais diagnóstico, nós precisamos da solução. E a solução agora é bater na porta certa. E eles bateram na porta certa, foram chamar Eliseu, o profeta da época, aquele homem que estava ali, que recebeu uma transferência de Elias para dar continuidade a um processo. Eles foram na pessoa certa. E eles disseram: Eliseu, o lugar que nós estamos contigo é pequeno, nós vamos descer no Jordão para cortar árvore, para cortar tronco. Tá ok? Eliseu disse: tá ok. Ele disse: vão com a gente. Eliseu disse: tá, eu vou. Primeiro, diagnóstico correto, procurar a pessoa correta. Terceiro, tiveram no lugar correto. Eles foram no Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. O Jordão é o único rio do mundo, irmãos, que fica abaixo do nível do mar, 426 metros abaixo do nível do mar. A palavra Jordão significa aquele que desce. Foi ali no Jordão que Jesus ouviu a voz de Deus. Foi ali no Jordão que João Batista começou a batizar. Na realidade, foi ali no Jordão que Jesus começou a fazer milagres. E foi no Jordão que João Batista batizou. Foi no Jordão que Elias foi arrebatado. Foi no Jordão que os sacerdotes pisaram e abriu o mar. Foi no Jordão que Naamã ouviu: mergulha 7 vezes aí no Jordão. E ele mergulhou e foi curado da lepra. Então o Jordão é muito significativo na vida de um judeu, na vida dos israelitas, desde a sua chegada na terra prometida. Então, antes da promessa tem um Jordão. Ou seja, antes de você entrar no que Deus prometeu, você tem que descer no Jordão. Eles não só tiveram o diagnóstico certo, procuraram a pessoa certa, como estiveram no lugar certo. Foram no lugar certo. Coisas que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Não é pecado crescer. Eu só preciso fazer o caminho correto. Está pegando aí no seu espírito? Está pegando no seu espírito? Queridos, de repente, eles estão lá trabalhando e o machado cai. Para mim, esse texto é muito significativo para esses dias. Por quê?
porque a atitude deles foi muito interessante. Ela me ensina muito nesses dias, porque eles tiveram tudo que eu acho que nós precisamos ter nesses dias de pandemia. Nós queremos crescer, nós não vamos parar aqui não, viu, pandemia? Você vai ficar para trás já, que nós não vamos parar em você não. Nós estamos esperando Jesus voltar e nós estamos seguindo para Canaã. Nós não vamos parar em você não, pandemia. Amém, em nome de Jesus. Fale com ela tem vida. Se ela mata, ela tem vida. Eles tiveram atitudes que eu e você precisamos ter hoje. Diagnosticar corretamente. Procurar se rodear de pessoas corretas. Descer ao lugar correto e levar junto a pessoa. Irmão, se associe com pessoas que vão ajudar você a recuperar o que você perdeu no caminho. Se associe. Esses são dias de você se associar com pessoas que vão te ajudar a recuperar. Agora, sabe que Eliseu me chama a atenção? Porque ele não disse assim, ó, quem derrubou o machado? Quem foi? Foi você, né? Não foi não, né? Quem derrubou? Não, ele perguntou aonde caiu. Ele não focou em quem errou. Ele focou em recuperar aquilo que se havia perdido. Enquanto a igreja só se focar no erro, focar em quem fez e não se focar no que eu posso fazer para mudar aquilo que alguém fez errado, e eu posso fazer algo certo que vai mudar aquela pessoa, a vida daquela pessoa, o destino daquela pessoa. Ele não disse, quem derrubou? Cadê você? Não, ele disse, aonde está o machado? Aonde caiu? Esse é o coração da igreja desses dias, irmãos. Não é o coração que só vê juízo, não é o coração que só vê dificuldade, não é o coração que só vê a mão de Deus está pesando, não é o coração. Tem gente que é kamikaze, irmão, tem prazer, está com 2 marretas na mão, querendo matar todo mundo, arrancar a cabeça fora. Parece aquele filmezinho quem viu aquela Alice do País da Maravilha? Já viu aquele filme, Alice? Não tem uma rainhazinha pequenininha que ela diz, corta a cabeça! Tem gente que é profeta assim, só arranca a cabeça. Profeta, irmão, não é para arrancar a cabeça de ninguém, é para mostrar o caminho. É para recuperar o que se havia perdido, é para dizer para o destino. Profetas, eles devem estar junto com pessoas que estão deixando o machado cair. Se você deixou o machado cair, procure alguém que vai ajudar você a recuperar o machado. Isso, ande com pessoas, e eu estou acreditando nisso, sabe, Fernando? Deus tem falado muito comigo sobre isso. Eliseu perguntou aonde caiu. As 2 atitudes aqui para mim foi muito poderosa, porque Eliseu perguntou aonde caiu, e o moço não continuou disfarçando, trabalhando, porque ele podia continuar com o cabo do machado na mão e dar uma disfarçada, checa lá, mandaralaia. Não, ele disse, ele não continuou sem unção, ele não continuou sem verdade, ele não continuou sem corte. Tem gente que está com a mão cheia de calo porque continua fazendo uma coisa que Deus já mandou parar. Tem gente que está com a mão cheia de calo, passando luta, dificuldades, mas não tem coragem de chamar alguém e dizer assim, me ajuda, eu deixei meu machado cair. Ei, meu irmão, procure pessoas dignas, pessoas que amam a Jesus, porque elas vão te ajudar. Fica tranquilo, elas não vão te condenar não vão enfiar o dedo na tua cara, vão estender a mão para você e vão ajudar você a recuperar o que você perdeu no caminho. A igreja do Senhor, ela está na terra para recuperar aquilo que se havia perdido. Foi o que o meu Jesus veio fazer, recuperar aquilo que se havia perdido. Eu vim fazer, você veio fazer, com a sua música, com o seu trabalho, com o seu diaconato, com a sua empresa, com qualquer coisa que Deus colocou na sua mão. O nosso trabalho é reconciliar. Lá em Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios, né? Capítulo 5, fala do ministério da reconciliação que nós recebemos do Senhor. Eliseu perguntou, onde caiu, moço? Ele disse, caiu ali, ó. Eliseu foi lá, cortou um pau e jogou na água. E quando o machado flutuou, Eliseu não pegou não, ele disse, pega você, é seu. Ou seja, eu não vou me servir do seu machado que caiu. O machado é seu, pode pegar.
O meu trabalho é ajudar você a recuperar o seu machado. Quem sabe foi seu casamento, quem sabe foi sua empresa, quem sabe foi sua família. O nosso trabalho é ajudar você a recuperar. Agora não pensa que a gente vai pegar o machado para você, não. É você que tem que estender a mão e tirar ele dali. Esse texto fala tanto comigo nesses dias, irmãos. Nós precisamos voltar a ser a igreja de Jesus. A igreja que foca na reconciliação, que não foca na acusação. A igreja que não está nem aí quem pecou. Quem pecou? Os discípulos, quando viam um cego, disseram: quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Jesus disse: não, gente, não foca no pecado, não, foca na glória. Isso está acontecendo para que se manifeste hoje a minha glória. João capítulo 9, eles passaram pelo cego de nascença e perguntaram: Jesus, mestre, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Quem? Jesus: não foi, não se preocupe com isso. Ele está cego para que se manifeste hoje a minha glória. Ei, a glória de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Anote. Joel profetizou que o Espírito será derramado sobre toda. O que eu vou falar pode ser heresia. Se vocês acharem que é, corta do vídeo depois. É muito mais provável que o Espírito Santo seja derramado sobre quem vive na carne do que sobre quem vive na religião. É muito mais provável que o Espírito Santo um dia seja derramado sobre quem vive na carne. É muito mais provável uma prostituta estar na esquina vendendo o seu corpo e de repente, vocês têm aqui nessa casa um exemplo disso. Meu irmão Júnior, há 15 anos atrás, estava numa boca de crack aqui no Promorar 2, com uma lata, fumando pedra de crack. Quando ele acende o isqueiro e vai fumar a pedra, o Espírito fala dentro dele: Júnior, aqui não é o seu lugar. Ele apavora, ele joga a lata e sai correndo de dentro daquela boca, pega a rua do Promorar aqui, a Agílio Cunha, e sai correndo até a sua casa, desesperado. Chega no outro dia, liga para o pastor Ulisses: meu irmão, liga para mim, me ajuda, Deus falou comigo. Hoje ele aparece aqui para pregar, calça jeans, cabelo até aqui, barbudo. Aí tem gente que olha e diz: o sangue de Jesus tem poder. É um dos profetas mais pontuais que eu conheço, meu irmão. Que Deus falou com ele com uma lata com crack na mão, fumando pedra numa lata. Então, baseado nas nossas experiências e baseado na profecia de Joel capítulo 2, versículo 28, é muito mais provável que alguém que nunca teve contato com a religião, que nunca foi numa igreja, que vende seu corpo numa esquina, que matou alguém, que está preso, que fez alguma coisa errada, é muito mais provável que o Espírito pegue ele do que alguém que está na igreja há 20 anos tentando colocar as suas teses teóricas em prática. Deus, você não estuda, cara, você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Pergunta para alguém que está do seu lado: aonde caiu o machado? Diga assim: se você sabe, procure alguém que vai lhe ajudar a recuperar o que se havia perdido. Aplauda ao Senhor bem forte, bem forte, bem forte, bem forte.
Deus! Glória a Deus!